Olá, querida amiga, querido amigo que nos assiste na transmissão. Nós estamos aqui juntos para mais uma vez recapitular a lição juntamente com você, aí do outro lado da tela. Essa lição ricamente poderosa, que é a lição de número 9, que tem por título Pecado, Evangelho e Lei. E hoje a gente vai entender o que esses três têm a ver e por que esse é o tema da lição dessa semana. Mas antes da gente estar juntos recapitulando a lição, eu quero convidar você, aí do outro lado da tela, para estar orando juntamente conosco. O senhor pode orar para a gente, pastor? Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, ó Pai, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Dê compreensão a cada um de nós e que essa lição possa nos ajudar a aproximar do Senhor e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição dessa semana, como a gente estava comentando, né? E a gente até nem apresentei a gente, mas acho que não precisa, né? Apresentação. A gente já está aqui quase toda semana, né? Mas para quem não conhece a gente, é a primeira vez aqui. Eu sou a Bia. Esse é o pastor Cleidson Corsino e esse é o professor Moisés. E hoje a gente vamos estar juntos recapitulando a lição juntamente com vocês. E o tema da lição dessa semana é Pecado, Evangelho e Lei. E a figurinha da lição vai ser projetada aí para vocês também. A figurinha da lição, eu acho ela muito legal, porque aparece um homem ajoelhado, e na frente tem uma mão, né, que simboliza a mão de Cristo, com um pedacinho de madeira em formato de cruz. E atrás das costas tem a tábua dos 10 mandamentos. Eu não sei porquê, mas eu lembrei, vendo essa figurinha, essa imagem, eu lembrei de quando Deus diz na Bíblia, né, que os mandamentos dele não são pesarosos. E a gente também, olhando para essa figura, para essa imagem, eu também lembro de quando Jesus diz para a gente, né, que o jugo dele é suave e o fardo é leve, né? E esse tema da lição dessa semana, ele é um tema muito, às vezes, até contraditório para nós, né? Porque, às vezes, a gente acredita que... Ai, peraí, me perdi, gente. Depois a Simone corta, né? E o verso para memorizar dessa semana se encontra em Salmos 119, versículo 93 e 94, que diz: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado a vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. E eu queria perguntar para vocês agora, o que vocês acham que é o obstáculo que mais afasta a gente de Deus e o obstáculo que mais impede a gente de ter um relacionamento verdadeiramente único e íntimo com Deus? Eu acho que o maior obstáculo que nos separa, nós e Deus, que é o grande abismo, né, é o pecado. O pecado é o abismo que nos separa de Deus, né? No entanto, esse não é um obstáculo sem solução, sem remédio, né? A graça de Deus foi dada como uma ponte sobre esse abismo, né? O sacrifício da graça de Jesus, ele fez uma ponte sobre esse abismo que o pecado criou. Portanto, o evangelho, o pecado trouxe separação, o evangelho da graça trouxe essa ponte, e a lei nos mostra a necessidade de ir a Cristo em obediência, né? Então, esses três temas são os temas que nós podemos compreender, né, o nosso relacionamento com Deus. Eu gostei muito aqui que diz o salmista, no Salmo 119, que a Bia acabou de ler para nós. Nunca me esquecerei dos teus preceitos. Como é importante isso, não esquecer da lei de Deus. Aliás, ela está em nosso coração. Por isso, não devemos esquecer que a mão que a gente esquece entra o pecado. Mas nós temos a salvação no Evangelho, que é Jesus. E a lei só vem mostrar esse grande espelho, quando olha para nós e diz: está errado nisso, está errado naquilo. A lei é somente isso, para corrigir
a humanidade. Por isso, nunca devemos esquecer. Verdade. E a lição dessa semana, a gente vai estar estudando esse tema tão maravilhoso. E a gente também vai estar entendendo na lição dessa semana que toda vez que a gente peca, a gente se afasta de Deus, mas Cristo, quando nos arrependemos, quando a gente vai até o Pai, Ele restaura esse relacionamento com Deus. Que é o pecado destrói, o pecado nos afasta de Deus, mas Cristo faz a ponte novamente quando a gente se arrepende, e a gente vai entender mais esse tema na lição dessa semana. Na lição de domingo, a gente vai falar sobre uma pessoa que existem muitos comentários sobre essa pessoa na Bíblia. É um personagem bíblico, né, muito comentado. Alguns falam mal, outros falam bem, outros falam que ele foi um exemplo, alguns falam que não, que ele foi um exemplo do que não fazer, né, que foi Sansão. E Sansão, ele tinha uma missão, mas ele cedeu às tentações, aos erros, aos enganos, e, por fim, ele acabou caindo na própria armadilha que ele mesmo, né, se permitiu cair, nas tentações dele mesmo. Mas, no final da história de Sansão, a gente vê que, quando ele se arrepende, não que o relacionamento dele com Deus foi restaurado, mas a vida dele poderia ter sido uma vida totalmente diferente se ele tivesse escolhido não ceder às tentações, né? Quando fala assim, às vezes muitas pessoas pensam que a vida é tão difícil, né? Eu preciso um pouco de leveza. No entanto, leveza não significa baixar a guarda para a tentação, né? Sansão pensava que precisava mais de leveza e acabou comprometendo princípios, valores, né? E a lição ressalta algo muito importante. Na vida diária, as pessoas às vezes pensam assim: eu preciso de distrações, né? Só que Satanás, ele nos tenta exatamente aquilo que é a nossa fraqueza. E às vezes são essas distrações que podem gradativamente nos levar para longe de Deus. E nem significa que às vezes as distrações são pecado em si. Por exemplo, hoje o ser humano está envolto a tantas redes sociais, passam tanto tempo, né, em coisas de distrações, né, vídeos e momentos, e querendo encontrar alguma coisa para suavizar o peso da vida, né? Só que nisso esquece de ter comunhão com Deus, de busca, né? Passa o tempo. E o inimigo conhece nossa fraqueza, sabe exatamente o que rouba o nosso tempo, né? A lição vem nos trazendo. Então, o princípio básico é sempre Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E se a gente não fizer isso, a gente vai ser alvo fácil, né? Alvo fácil de Satanás. O senhor estava falando que muitas vezes a gente não percebe, né? E é verdade, às vezes a gente vai começando por aqui, por ali, e a gente usa aquele termo, né, famoso. Não, eu não sou um cristão fanático, né? Isso aqui pode também. E a gente acaba ferindo princípios, né? Interessante que Sansão era muito forte. Pastor, o homem era tremendo. Ele, quando foi ameaçado, ele levantou à noite, deixou a namorada lá e levou as portas lá para longe. Eu imagino o trabalho que deu para trazer aquelas portas para cá novamente, os portões. Ele era muito forte, era um homem destemido. O leão veio e ele matou. Não tinha conversa com Sansão. Era poderoso mesmo. Mas a pessoa tem que ser humilde, que nem o pastor falou. A pessoa tem que ter um coração voltado para Deus. Porque ele tinha uma missão. Eu admiro Deus. Assim mesmo, quando ele mais precisava, quando ele ficou cego, ele falou: Senhor Deus, me ajude. Pelo menos a última vez. E Deus foi lá, estendeu a mão e falou: caminha, filho.
No entanto, irmão Moisés, a lição traz exatamente o que o senhor terminou de falar. Ela frisa assim: Sansão caiu porque confiou na sua força, né? Confiou em si mesmo, achou que era forte o bastante para vencer as tentações. Ninguém é forte o bastante para enfrentar Satanás, né? Ninguém é forte o bastante para enfrentar o pecado. A Bíblia mesmo nos declara: sem mim nada podeis E fazer, é nada. verdade. Então, assim, a gente não pode achar que pode enfrentar, não, isso aqui não vai me pegar, né? Isso aqui não é uma tentação para mim. E às vezes as pessoas andam muito próximo do pecado, como se desafiasse o pecado. E Sansão foi assim, foi namorando pouco a pouco, né? Foi aproximando do abismo. Não, eu não caio, não. Ele vencia tudo e pensou que também poderia vencer o pecado, né? Este é o grande problema da maioria das pessoas, né? Elas começam, um exemplo, a bebida. Eu vou beber socialmente, um Um pouquinho, um golinho. golinho aqui, isso aqui não tem problema, né? E logo está viciado, cigarro a mesma forma, é uma dragada, né? E assim tem os vícios modernos que a lição também está dizendo. É um joguinho aqui, né? Uma horinha aqui em distrações de internet, e logo a gente está viciado em coisas que roubam o nosso tempo de Deus, né? E às vezes, só concluindo esse pensamento, que às vezes a gente pensa assim: Deus nos entende, Deus entende a minha condição. Tem muita gente que fala assim: não, Deus me entende, porque Deus conhece Jesus meu foi. coração, né? Deus conhece. Só que Deus nos entende, mas Ele também repreende a indiferença, né? Ele entende as nossas situações, mas tudo tem consequência, né? O pecado colhe as consequências duramente, né? E as consequências, e Deus também não deixa essa indiferença. A lição até traz isso, né? Jesus entende nossa condição, mas repreende nossa diferença e mornidão. E nos tempos que a gente está, a gente não pode esquecer também que nos tempos em que a gente vive hoje, as vésperas, né, da volta de Jesus, nos últimos dias, né, nos últimos anos, a gente não sabe dessa terra, o que ele mais quer é que a gente não tenha um relacionamento com Cristo. Então, por isso, ele cria tantos atrativos, tantas coisas para que a gente não tenha um relacionamento íntimo com Cristo. E o que ele faz também é quando a gente pega, ele tenta a gente, e quando a gente cai, antes da gente cair, ele começa a tentar a gente. E ele diz que não, tá tudo bem, Deus vai te perdoar, tá tudo certo, Deus é amor. E depois, quando a gente cai, ele fala outra coisa totalmente diferente. Deus não vai te perdoar, você errou de novo. Então, assim, nas vésperas do final da história desse mundo, o que ele mais quer, o que Satanás mais quer, é que você e eu não tenham um relacionamento com Cristo, que a gente não se relacione com Cristo e que a gente não entenda realmente até onde vai a graça de Deus, né? Muito bem, vamos caminhar para a lição de segunda-feira. Professor Moisés, a lição de segunda-feira vai trazendo de barreiras no relacionamento com Deus. Que barreiras são essas? Explica para nós aqui. Existe realmente assim alguma barreira que pode nos impedir no relacionamento de Deus? Quais barreiras são essas? A gente vê uma grande barreira de Sansão, que nós acabamos de estudar. Sansão tinha tudo, que ele foi, desde pequeno, ele foi criado e Deus queria ensinar tudo para ele para livrar o povo de Israel. Era o objetivo de Deus. Mas diz assim o apóstolo Paulo: veja estas palavras de Paulo e de Jesus: aquele que eu considero está em pé, cuide-se para que não caia. Realmente existem barreiras, e muitas barreiras. Quando a gente menos espera, as barreiras estão aí. Mas quando você se apega com Deus, vai te ajudar a transpor essas barreiras. Diz assim: não fique tocando trombeta, como Jesus, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Pare de alardes, sua bondade e santidade. Seja humilde como Jesus foi.
O maior exemplo está aqui, Jesus. Que mesmo barreiras, existiu Jesus indo no Gólgota. O diabo foi colocando barreiras, mas ele não abriu a boca. Ele só olhava para cima, para Deus. Se possível, passa de mim esse cálice. Me parece aqui, então, que essas barreiras aqui não são barreiras aparentemente ruins, né? São barreiras de pessoas que estão com Deus e acham que já são suficiente bons para estar com Deus. Por exemplo, aqui no primeiro texto que o senhor leu, quem está em pé, cuide para que não caia. Essa barreira é para os que estão em pé, mas é para aqueles que já estão em pé, mas como Sansão confia muito na sua santidade. O segundo aqui é aquele que fica tocando trombetas, chamando a atenção para si mesmo, né? Dizendo eu sou santo, eu sou bom, Sou né? bom, E não depende totalmente de Deus. Então essas barreiras não são barreiras para os de fora, são barreiras para os de dentro. E tem mais outras aqui, né? Por exemplo, às vezes a pessoa diz, eu não cometo adultério, né? Mas aqui traz uma outra barreira. Aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração já pecou, né? É os pensamentos. Uma outra barreira dos que estão em Cristo são os seus pensamentos, né? As suas intenções. Muito importante que a lição traz essas intenções como uma grande barreira, né? Uma grande barreira espiritual. E uma outra aqui é o próprio julgamento, né? Muitos cristãos se acham tão bom que começam a julgar os outros, né? E até odeia até os amigos, quanto dirá os inimigos, né? Então a lição traz assim: ó, pare de alimentar o ódio para quem o fere. Quando você nutre sentimentos negativos por quem trata mal, ergue uma barreira entre você e Deus. Então, aqui os cristãos podem erguer as suas próprias barreiras na sua conduta. Verdade, né? pastor. E essa parte aqui de 1 Coríntios 4:5, né? Não julgue para que vocês não sejam julgados. Eu lembrei de um comentário, eu não sei de qual livro, não sei se é C.S. Lewis, que diz assim que as pessoas que julgam os outros pelos pecados que apareceram das outras pessoas é porque, na verdade, os delas que elas escondem não estão à mostra. Por isso que elas julgam uns dos outros. E quando o pastor diz, quando citou aqui Mateus 5, 28 e 29, diz assim, pastor, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Mas isso não é literal, né? E esse texto mexe com muita pessoa, né? Aqui está mostrando a seriedade, a gravidade do pecado, né? Ou seja, se alguma coisa está me atrapalhando, eu tenho que arrancar este obstáculo, né? Então ele está dizendo, não se acomode com o pecado, né? Faça o que for necessário para desarraigar disso, né? Então Jesus adverte a lidar com o pecado de modo decisivo. Remover o que faz tropeçar, né? O que está fazendo tropeçar, então remova, né? Agora que o remover o braço, a mão, não significa exatamente o braço, a mão, mas aquilo que está impedindo, né? Jesus está falando, o pecado é grave, não subestime o pecado, né? E aqui o texto ainda vai falar de elementos muito mais pesados, né? Fala que o pecado é tão grave, né, que ele será destruído, né, com fogo eterno, né, o verme não deixará de consumir. E muitas pessoas olham para esse texto e falam, uau, como é isso, né? A alma vai queimar eternamente? Não, né? A matéria vai ser destruída para sempre, né? O fogo eterno, enquanto houver matéria, será destruído, né? Mas são elementos que a lição vai trazer aqui, né? E aqui também ainda tem um pensamento. Eu, porém, lhes digo, ame seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Como é difícil isso, hein, pastor? Como é difícil, Bia, amar os inimigos. Amar os amigos já é às vezes difícil, né? Já é complicado. Imagina amar os inimigos. É verdade. Irmão Moisés, ainda com o senhor, é que quando a gente fala de pecado, hoje o conceito de pecado parece ser um conceito assim perdido, porque ninguém nem quer falar de pecado, né? E a gente falar de pecado, algumas pessoas ficam até incomodadas, né? Porque o conceito de pecado parece que se perdeu com o tempo.
Como que a gente falaria de pecado hoje? Como que a gente definiria o pecado para alguém que nem conhece a Deus, para alguém que nem é cristão? O que é pecado? Como que eu posso definir o pecado? Pecado, pastor, como está escrito, é transgressão da lei de Deus. Quando você olha para a lei de Deus, a lei é um espelho. Ela só mostra o pecado. Ela só mostra o defeito que está no seu rosto, que está em você. Mas ela não tira isso. Ela não vai tirar. O único capaz de modificar a nossa vida, de fazer um novo concerto, é Jesus. Só Cristo pode nos purificar e lavar os nossos pecados. Porque quando aqui foi comentado, mãos, pés, olhos, para a gente arrancar, quando ele atrapalha, porque tem uma coisa, é melhor entrar no céu sem nada disso, sem o olho, sem um braço, sem um pé, porque lá nós vamos conquistar tudo de novo. Veja, para se converter, para entregar inteiramente a Jesus, nós perdemos muita coisa. Às vezes perdemos um braço, perdemos até a língua de falar mal dos outros. Nós perdemos tudo isso. Por quê? É melhor entrar no céu sem a língua do que entrar no céu, não entrar no céu. Porque Deus vai dar tudo isso de novo para nós. Muito bem, então aqui o pecado é viver fora desse padrão de Deus, né? Deus tem um padrão, e a pessoa que vive fora desse padrão de Deus, ela está em pecado. E esse padrão, me parece que a Bíblia traz esse padrão como o padrão do amor, né? Os 10 mandamentos, se eu puder resumir em uma palavra, seria ame, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, como o próprio Jesus resumiu. Então, qual que é o padrão que a pessoa vive fora quando está em pecado? Ela vive fora do padrão do amor. Ou seja, veja, qualquer pecado que uma pessoa cometer, ela está vivendo fora do amor. Quando eu diz assim, não matarás, eu não amo o meu próximo o suficiente para deixá-lo viver. Não roubarás, né? Eu sou tão egoísta que eu quero as coisas do meu próximo para mim, eu não amo o próximo, né? Não adulterarás. Toda a transgressão de mandamento, ela acontece porque estou fora do padrão do amor, né? Porque estou alimentando o egoísmo, pensando só em mim, né? Pensando só nas minhas necessidades, no meu prazer. Então, a quebra do mandamento, ela está diretamente relacionada a um padrão do amor. E é isso que a lição está trazendo aqui, né? Como padrão de Deus, né? Esses mandamentos, eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus, né, irmão Moisés? Foi mesmo. Então, assim, algumas pessoas pensam assim, não, isso aí já é passado, né? Essa lei já se foi, né? Mas como é isso, né? Como que a gente vai dizer para as pessoas, né? A palavra de Deus foi para o Monte Sinai, né? Foi para os judeus, hoje é uma nova época. Como que a gente pode ver isso, irmão Moisés? Realmente, pastor, para buscar todas essas coisas, tem que estar com o pensamento voltado para Deus. Porque dele só vem boas coisas para nós. A melhor coisa, a maior dádiva que possamos alcançar, conquistar, é o reino dos céus. Como é que nós vamos entrar nos céus? Do jeito que nós estamos? Não tem que mudar nada na nossa vida? Nós temos que mudar a nossa vida. E isso, ele dá uma oportunidade para nós. É passo a passo mudando a nossa vida. O crescimento espiritual. Agora, uma coisa eu digo para vocês. Tem que olhar para esse espelho que se chama mandamentos. Honrar o pai, honrar a mãe, não roubar, que nem o pastor falou, não furtar, não adulterarás. E o quarto mandamento, ele sublinhou bem bonito em volta. Lembra-te do dia de sábado para santificar. E muitos falam assim, mas isso é difícil.
O quarto mandamento, uma vez eu estava dando estudo bíblico lá em São Paulo, na capital. A pessoa que estava recebendo estudo tinha que estudar, ele tinha muito estudo nele. Ele falou assim: querido irmão Moisés, como é que eu vou parar num sábado? Eu gosto de fazer minhas compras com a minha mãe no mercado. Eu gosto de lavar. Ele tinha um XR3 conversível. Talvez nem vocês sabem o que é isso. Era um carrão da época. Escort. A Bia não sabe, né, Bia? Bonito. Capota assim, ele abria. Então ele queria lavar isso no sábado, deixar brilhando. Mas interessante, no estudo ele foi aprendendo e ele chegou às águas do batismo. Teve que deixar tudo isso para trás. Eu falei para ele, foi difícil? Não, é porque não entendia. Por isso que era difícil para mim. Muito bem, seguindo na lição, a lição de quarta-feira, a lei e o evangelho, né? Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus aqui fala um pouco a respeito da lei. Nós vamos ler este texto de Mateus, porque ela traz aqui, Mateus 5, 17 e 18, diz o seguinte: não penseis que revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Verdade. Então, aqui a Bíblia já está dizendo que Jesus não veio revogar, ele veio cumprir. E tem muitas pessoas que dizem, não, Jesus aboliu, né? Não, isso aí é para o Antigo Testamento, no Novo não. Aí Jesus vem no Novo Testamento e diz, não, eu não vim abolir, eu vim cumprir. E além do mais, ele diz, nem, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio pode ser tirado da lei. Ou seja, Jesus não autorizou nenhuma mudança. Então, onde está essa mudança que as pessoas dizem que Jesus autorizou? O que mudou? O que mudou não é que houve uma mudança drástica. O que mudou é a sombra e a realidade apenas, né? Antes, as pessoas não tinham o conhecimento visível da graça. Elas tinham que oferecer pelos seus pecados um cordeiro. E agora esse cordeiro veio e pagou o preço do pecado. Então, veja, hoje eu sou salvo totalmente em Cristo Jesus. Mas a salvação em Cristo Jesus elimina a lei? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É amor, não é? Se eu amo a Cristo, eu vou guardar a lei, não que ela E é vai mudar. exatamente isso que a Bíblia diz, né? Até João 14, 15, né? Traz esse texto. Vamos ler também esse texto de João 14, 15, porque é um outro texto muito interessante, a Bia até citou aqui, né? E João 14, 15, ele nos traz esta ideia, dizendo assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a obediência, ela não é para ser salva, mas ela é uma prova de amor a Deus. É a mesma coisa, o marido e a esposa. Ah, eu te amo, esposa, eu te amo. Ah, então faz isso por mim, porque essa é a minha vontade. Não, isso aí não, eu vou fazer o que eu quero. Que amor é esse, né? Que eu só faço o que eu quero e eu não faço o que a pessoa que eu amo quer. Se eu amo a Deus e Deus está me pedindo algo, eu vou fazer. Agora veja, eu não vou fazer por mérito, eu não vou fazer por capacidade, eu não vou fazer porque eu sou bom, eu vou fazer porque a graça de Cristo me habita em mim. E a graça é que me capacita a obediência, né? Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, né? Então é essa fé que nos traz essa justiça. Então a lição ela está trazendo exatamente isso na lição de quarta-feira, né? De que a validade da lei ainda é operante, né? No entanto, ele nos chama a uma obediência de coração, fruto de um relacionamento.
Porque o amor por Jesus é que deve estar no centro, não as obras, né? Não os méritos, não assim, eu vou ser salvo porque eu guardei os mandamentos. Eu vou ser salvo porque eu sou fiel em todas as coisas. Eu não posso ser como o publicano e o fariseu ali, né? Um batia no peito e disse, graças te dou, Senhor, que não sou como este pecador, né? A salvação, ela é unicamente porque eu aceitei Jesus e peço, Senhor, salva-me. E Jesus vai me salvar, né? Um exemplo claro disso é o ladrão na cruz. Ele não tinha guardado os mandamentos, mas ele aceitou essa graça, né? E essa graça é poderosa, mas ela não anula a lei, né? E a lei também, ela, como o senhor estava comentando, né? A lei ela não serve para que eu me sinta melhor, porque eu sou bom, porque eu guardo a lei, ou porque eu estou guardando a lei para ser salvo. Mas ela também é um meio de me relacionar com Deus. Porque, como o pastor citou, é como se eu estivesse dando uma prova de amor para Deus. E a lei de Deus, ela também é uma proteção para a gente. Por que Deus fala para a gente não matar? Porque é para a gente viver em paz. Por que Deus fala para a gente não adulterar? Porque Ele pensa no próximo também, que está junto com você e pensa em você também para você não ser egoísta. Tem um pastor chamado pastor Josanã Alves. Ele fez uma pregação, uma vez eu assisti, ele diz que o egoísmo é a raiz de todos os males. E que Deus quer que a gente tire o egoísmo aqui, quer estipar o egoísmo da gente aqui na Terra antes da gente chegar no céu, porque se a gente chegar egoísta no céu, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai pegar e vai fazer, Deus vai dar o céu para a gente, vai falar, olha, está aqui tudo de novo para você, as ruas de ouro para você andar, tudo de volta para você. E a gente, se a gente tiver o coração egoísta, a gente vai pegar uma picareta, colocar nas costas, vai falar, tá, agora eu vou arrancar um pedaço dessa rua de ouro aqui e vou vender no primeiro lugar que eu achar. Ou então, aqui está a casa, as mansões aqui para você morar. Não, eu não quero essa, eu quero a do meu vizinho porque é melhor. Então, assim, Deus quer estipar o egoísmo no nosso coração e é através da lei dele que ele tenta fazer isso também. E também, na palavra de Deus, diz aqui no comentário, por isso a lei e o evangelho caminham juntos. Quem foi que escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus. Então não tem como rasgar uma parte da Bíblia, tirar a lei fora. Não tem jeito. Que isso aqui vai ser eterna. Eternamente, mesmo no céu, nós vamos ter a lei. Não sei que lei é essa, pastor. Se vai ser diferente da lei aqui. E não vai precisar, né? Não, mas a lei é que rege o universo, né? Então a lei ela nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar, né, pastor? A lei é a mesma, né? A lei é a mesma no sentido de que ela nunca mais vai ser quebrada, né? Porque não haverá pecado. Glória Se a o pecado Deus. é transgressão da lei, então a lei ela continuará existindo, mas Glória a ela Deus. nunca mais vai ser quebrada. Porque não existe perfeição sem lei, né? Então a lei continua existindo, né? No entanto, ela nunca mais vai ser quebrada, porque não existirá mais pecado, né? Agora, o senhor falou uma coisa interessante, irmão Moisés, que lei e evangelho têm que andar junto, e esta é a base da lição de quarta-feira, né? A lição até diz aqui, ó, a lei não perdoa, a lei não justifica, a lei não faz expiação, pelo contrário, ela mostra que precisamos do perdão, da justificação e da expiação. Então, ao lado da lei, é fundamental que nós coloquemos o quê? O evangelho. Porque, como o senhor diz, a lei não limpa, a lei apenas condena. A lei serve para quê? Qual que é a função da lei? Para me condenar, para mostrar que eu sou pecador, para mostrar que eu sou sujo. Então, eu tenho que ter raiva da lei por isso, porque ela só me condena? Não, porque a lei ela me condena. Você tem raiva do espelho porque ele mostra que está sujo aqui, que tem uma mancha ali? Não, você agradece o espelho porque mostrou que está sujo, você vai lá na fonte da água e limpa. Assim é a lei, você não tem que ter raiva dela porque ela te condenou, porque ela mostrou que você é pecador, porque mostrou que está em transgressão, que tem uma mancha aqui. Ela me aponta para a fonte, mostra assim, olha, tem uma fonte de água viva que te purifica, que te limpa, que te lava. E essa fonte de água viva é Cristo. Então, a lei não deixou de existir, ela continua me condenando, só que essa condenação me aponta para Cristo. Certo. Né? E é em Cristo agora que eu tenho uma nova vida. Né? E foi ele que deu a lei. Que nem foi falado no início pelo pastor. Foi escrito ou a Bíblia.
foi escrito com o próprio dedo de Deus. Ele escreveu com o próprio dedo, queridos. Então é uma coisa eterna. Escreveu na pedra. Imagine, na pedra. Imagine se não fosse importante, se ele tiraria todo esse tempo para poder escrever, ter todo esse trabalho. Ele teria escrito no fax, porque logo apaga, né? Né, pastor? Ou na areia, né? Na areia. Eu quero passar agora para a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira vem trazendo aí conhecer e praticar. E eu quero começar com o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Porque há muitas pessoas que pensam assim, não, eu conheço a Jesus, e conhecer Jesus é suficiente. Já viu as pessoas dizer assim, não, conhecer Jesus, seguir Jesus, em qualquer lugar, em qualquer igreja. Eu sou cristão, mas não vou na igreja. Eu acredito em Jesus, mas eu não vou na igreja, está tudo certo. Deus sabe do meu coração, eu sou uma pessoa boa. Então, muitas pessoas têm no seu coração que o nome de Jesus é suficiente, né? A Bíblia diz que o nome de Jesus tem poder, e realmente tem, né? Mas não é um poder para dizer assim, eu conheço a Jesus e isso é tudo. Olha o que a Bíblia diz no versículo 21, né? Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, muitas pessoas falam, não, o importante é Jesus, o importante é clamar por Jesus. Sim, isto não é só importante, é fundamental, né? A base do nosso cristianismo é Jesus Cristo. Mas a própria Bíblia está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque a Bíblia diz, muitos vão dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome não fizemos milagres, sinais, maravilhas, expulsamos demônios. Mas Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? Porque essas pessoas viveram da aparência, clamaram o nome de Jesus, mas continuaram vivendo a sua vida sem buscar o auxílio do próprio Deus para a obediência, sem fazer a vontade do Pai, né? Então diz, aquele que faz a vontade do Pai, né? Então veja, o conhecimento sem a prática, ele não tem valor. E a lição está dando uma ênfase muito forte, né? O conhecimento salva? Não, o conhecimento não salva ninguém, mas ele é muito importante, porque a própria Bíblia diz assim, o meu povo perece por falta do conhecimento. O conhecimento não salva, mas sem o conhecimento pode me levar a perecer, porque às vezes eu não conheço a verdade que Deus quer de mim. E tem gente que nem quer conhecer para não ser cobrado, porque a Bíblia diz assim, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então eu vou continuar ignorante, Deus não vai cobrar de mim. Não, aí já não vale, né? Porque você teve a oportunidade de conhecer e não quer conhecer. Então Jesus está te convidando para conhecer a palavra. Conheça o que a Bíblia diz. Não se conforme apenas pelo que o pastor te diz, pelo que a igreja te diz, porque alguém te diz. Vá na palavra, é o assim diz o Senhor, é o que está escrito, aprofunde, né? E não se acomode apenas num conhecimento superficial, né? A Bíblia diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E esse exame é profundidade, né? Um exame não é superficial, né? Então, é isso, né, que nós precisamos um pouco mais, né? Essa caminhada com o Senhor de conhecimento, mas colocando em prática também aquilo que nós sabemos, né? Veja como são as coisas. Aquela mulher cananeia, ela lançou aos pés de Jesus e falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. Senhor, tenha misericórdia. Mas Jesus olhou para ela e disse, filha, eu vou te dizer, não é justo pegar o pão e lançar os cachorrinhos. Não é justo. Mas ela olhou para Jesus, talvez com aquele olhar triste, porque ela estava sofrendo muito. Mas os cachorrinhos comem do que cai
de cima da mesa no chão. Eles comem. Aí Jesus olhou para ela e falou: filha, a tua fé te salvou. Então hoje, que nós prezamos, pastor, é fé mesmo. Nós estudamos a lição sobre a fé. Precisamos ter essa fé em Jesus, que deu a lei. Falou: filho, está aqui, o espelho. Mas quem salva sou eu, Jesus. Porque eu morri por você. Muito bem. Vamos encaminhar para a parte final. Bia, irmão Moisés, as palavras finais para nosso encerramento aí da lição, o que mais te impressionou, o que mais impactou nessa lição, e as palavras finais aos nossos ouvintes. A lei, realmente a lição toda vem falando sobre a lei. Como devemos tratar a lei? A lei nós devemos tratar com carinho, porque foi dada pelo próprio Deus. E a lei, queridos, vai ser eterna. Eternamente nós vamos ter a lei, que nem o pastor falou, o nosso nobre pastor falou. Lá nós vamos viver sem pecado. Porque Jesus justificou tudo isso na cruz. E está dando a salvação a cada um de nós e a você também. Aceite Jesus. Porque Ele te amou tanto, Ele deu a vida por você. Porque Ele falou: eu quero te encontrar nos céus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, irmão. O que mais me chamou a atenção na lição é que Deus nos amou tanto que Ele não achou só necessário vir e fazer o sacrifício, mas Ele também deu a lei para que por meio dela a gente visse, né, que a gente estava errado e que a gente corrigisse isso para que a gente estivesse no céu juntamente com Ele. Isso para mim é muito maravilhoso, porque Ele tenta se relacionar com a gente, Ele também nos mostra onde erramos para que a gente acerte também, né? Eu queria fazer uma pergunta para o pastor, ainda temos 2 minutos. Se não existisse lei no mundo, como estaríamos hoje, pastor? Não estaríamos. Não existiria um mundo sem lei, né? Porque imagina, se não existisse leis, quando a gente fala de leis, há todos os tipos de leis, né? A lei que rege o universo, né? Certo. Imagina se Deus não colocasse controle no universo, né? Os astros se aproximariam, em vez de frio ficaria um calor terrível, um frio terrível, um descontrole, né? Então, assim, há uma sincronia, uma harmonia nos astros, e tudo isso obedece às leis de Deus. Imagina no trânsito, por exemplo, se não existisse lei, acidente, mortes, Faróis tudo, não né? existir mais, né? Não precisava, né? Então, não precisava nada, placas de trânsito, cada um fazia o que quisesse, né? Então, Meu veja, Deus. sem lei não há ordem, né? Não, e Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização, né? Então, assim, o reino de Deus é governado por leis, né? Então, assim, sem leis, talvez algumas partes poderiam existir numa desordem absoluta, né? Cada um vivendo o seu egoísmo. Mas, assim, sem as leis do universo não existiríamos, né? As leis do mundo pode até ser, né, que viveríamos em desordem. Mas eu quero falar também a parte que me chamou a atenção e ler e compartilhar com vocês aqui um texto de Ellen White para terminar, né? A parte que mais me chamou a atenção é que a lição ela está trazendo o pecado, evangelho e lei, mas o evangelho eu ressalto aqui como o mais importante. Não devemos ficar olhando tanto para o pecado, porque o pecado ele existe, nos condena, a lei nos condena. Mas o centro de tudo é olhar para o evangelho, porque o evangelho nos restaura, o evangelho nos salva. Perfeito. Então, assim, enquanto olhamos para essa graça, a graça nos restaura. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos indignos, por nós mesmos não podemos fazer nada, mas há um evangelho que Cristo nos dá para nos trazer a certeza da salvação. E eu termino com o texto de Patriarcas e Profetas, página 273, na lição de sexta-feira, que diz assim: foi o respeito pela lei divina que deu a Israel força durante o reinado de Davi e nos primeiros anos do reinado de Salomão.
Foi pela fé na viva palavra que realizou a reforma nos dias de Elias e Josias. E foi para essas mesmas escrituras da verdade, a mais rica herança de Israel, que Jeremias apelou em seus esforços para levar o povo a fazer uma reforma. Onde quer que ministrasse, ele ia ao encontro das pessoas com um fervente convite: ouve as palavras dessa aliança. Palavras que dariam a eles plena compreensão do propósito de Deus de estender a todas as nações o conhecimento da verdade salvadora. Amém. Olha que incrível isso, né? Foi essa lei que deu equilíbrio aos governos deste mundo a viver um governo de harmonia e de paz. Então a gente não pode ignorar essas leis, Verdade, né? Sabendo que ela não nos salva, ela só nos condena, ela só mostra que somos pecadores, mas é por isso que aí a gente tem que sentir pecador e correr para Cristo, porque a lei me condenou, né? Verdade. Que Deus os abençoe, né? Amém. Que a graça do Senhor esteja conosco. Vamos terminar com uma oração, né? Graças, Senhor, pelas suas bênçãos, pelo teu amor. Louvado seja o teu nome, pelo estudo da tua Amém. palavra e dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Né?